Vamos à questão 56 da OAB 46.1, dia 1, né? Caderno 1. A Associação de Defesa dos Usuários de Smartphone, ADUS, ajuizou ação civil pública em face do fabricante X, requerendo a sua condenação para a retirada do aparelho Y do mercado, em razão de vícios em seu processo construtivo. Após a oferta de contestação pelo réu, no curso da fase instrutória, houve abandono imotivado da causa pela associação. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Então, o autor abandonou a causa depois da oferta de contestação pelo réu. O réu ofertou alguma coisa na contestação. Assinale a afirmativa correta. É vedado ao poder público se habilitar como litisconsorte na causa. Então, é proibido que o poder público entre como um autor nessa ação. Eu acho que não é proibido. Se for de interesse público, como é esse caso, pode ser que o poder público entre como litisconsorte. O Ministério Público poderá assumir a titularidade da ação, assim como outra associação legitimada. Será? Nossa, tá difícil aqui. Litisconsórcio ou assumir titularidade? Não sei, entre A e B, não sei. A ação deverá ser extinta sem resolução no mérito, fundada em abandono da causa, independentemente de requerimento do réu. Nossa, também essa tá difícil. A associação para propor ação civil pública deve necessariamente ter sido constituída há pelo menos um ano, vedada a dispensa de tal requisito por decisão judicial. Isso não tem muito a ver com a ação em si, fala sobre a associação ter sido constituída há pelo menos um ano. Tem que ter mais de um ano, então, para propor uma ação civil pública. Uma ação civil pública de interesse público, vedada a dispensa por decisão. Essa AD eu não sei, não tô entendendo como faz sentido. A A tá falando que é proibido, então eu acho que é incorreto. Eu acho que tá entre a B e a C. Eu vou chutar B. Você acertou. Então a A tá falando o contrário da B, né? A B fala que o poder público pode assumir e a A tá falando que não pode. O abandono imotivado por associação legitimada em sede de ACP, ação civil pública, impõe a possibilidade de assunção do polo ativo pelo Ministério Público ou colegitimados. Vamos ver porque a A está incorreta. Intervenção do poder público, como entes federados e autarquias, tem autorização legal expressa para habilitar-se como assistente no processo de ação civil pública, ACP. Artigo 5º da Lei de Ação Pública, LASP. A C está incorreta por extinção por abandono. A extinção imediata e sem resolução de mérito por inércia é vedada nas ações coletivas. A indisponibilidade do interesse público exige a prévia tentativa de substituição processual no polo ativo. Então não pode ser uma... Isso é só para ações coletivas, né? Como é o caso da ação civil pública. Ela não pode ser extinta sem, pelo menos, tentar substituir o polo ativo. A D, requisito de pré-constituição. Essa D eu não entendi porque está aqui, mas o prazo de pré-constituição de um ano exigido para associações não é absoluto. O artigo 5º, parágrafo 4º, confere ao juiz o poder de dispensar esse requisito se houver manifesto interesse social na causa. Então, existe um requisito para que um ano, que é vedada dispensa, calma aí, deve necessariamente ter, para propor uma ação, a associação tinha que ter um ano. Primeiro que nem fala aqui,
Vedada a dispensa de tal requisito por decisão judicial. Não é por decisão, é por decisão judicial. Ah, tá falando que o juiz está vedado. O juiz não pode dispensar tal requisito. Então, o juiz não pode falar que uma associação muito nova, com menos de um ano, pode propor aquela ACP, o que é incorreto. Ele pode, segundo o artigo 5º, parágrafo 4º. O juiz tem o poder de dispensar esse requisito. Vamos à fundamentação, artigo 5º, parágrafo 2º e 3º, fica facultado ao poder público habilitar-se como assistente de qualquer das partes. E terceiro, em caso de desistência infundada ou abandono da missão, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Esse é a Lei ACP, Lei 7.347 de 1985. A ação civil pública visa resguardar direitos de relevância social, como meio ambiente e direitos de milhares de consumidores. Pode lidar com o interesse da sociedade e esses direitos são considerados indisponíveis, o que significa que o autor do processo não é o dono do direito e não pode abrir mão dele livremente. Dessa forma, vigora na tutela coletiva o princípio do interesse social ativo. Se a associação que ajuizou a ação desiste de forma infundada ou simplesmente abandona a causa durante a instrução, o processo não pode ser arquivado sem mais. O juiz tem o dever legal de oportunizar que o Ministério Público ou outra associação assuma a condução da ação. Inércia, autora aduz ativa a cláusula de salvaguarda do artigo 5º, parágrafo 3º. E aí o Ministério Público ou outro colegitimado pode assumir. Essa regra garante que a proteção dos direitos dos consumidores não fique refém das desistências políticas ou desinteresse financeiro superveniente de entidades privadas.